Você precisa tomar uma decisão na sua carreira. Vai para a área de liderança ou vai para a área de especialização? E esse vídeo eu decidi gravar inspirado em uma sessão de coach que eu tive aqui com um cliente que ele me procurou porque ele quer crescer, ele quer ascender na carreira e ele disse que queria ir para um cargo de gestão. Só que aí ele colocou para mim que ele queria fazer uma pós-graduação extremamente técnica. E eu questionei, falei, por que você quer fazer essa pós-graduação técnica? Ele falou, não, porque como um líder eu tenho que conhecer dos processos. Aí eu falei para ele, não, vamos lá, deixa eu te explicar o que um líder faz. Isso é um caminho já de especialista. Em outra oportunidade eu gravo um vídeo para você falando sobre o caminho, né, a trilha da especialização. E aí eu disse para ele, se você quer ser um líder, você precisa procurar cursos, pós-graduação voltada para a gestão de pessoas. Por quê? A principal função de um líder, e eu sei que isso destoa demais, né? Porque hoje, infelizmente, a gente realmente tem poucos líderes, né? A gente tem gestores, a gente tem chefes, mas a gente tem poucos líderes para realmente se inspirar e aí fica uma certa confusão na nossa cabeça para entender qual é realmente o papel de um líder. E o papel de um líder é inspirar pessoas, é extrair o melhor das pessoas, é extrair o melhor do time em prol do resultado que a empresa espera. Então, assim, um líder, ele não tem que conhecer tecnicamente de um assunto. Por quê? Porque o time conhece tecnicamente. Ele tem especialistas, ele tem analistas, então, assim, ele tem que confiar nesse time. Esse time precisa confiar nele para que ele possa extrair o melhor resultado dessas pessoas. Então, a grande habilidade, né, a principal habilidade de um líder tem que ser lidar com pessoas e não tecnicamente. E por que eu tô te falando isso? Porque eu percebo, né, que como a gente, infelizmente, né, inclusive existe uma pesquisa da Michael Page que as pessoas... 8 em cada 10 pessoas pedem demissão por conta dos seus líderes. Eu nem gosto de falar de líder, né? Eu gosto de falar que essa pessoa não é líder, ela é um chefe, porque ela é uma pessoa que manda, ela não escuta. Enfim, tem ali vários motivos do porquê essas pessoas pedem, mas é principalmente por conta dessa situação de relacionamento que isso acontece. Então, assim, a gente acaba ficando meio sem parâmetro, porque é muita coisa, né, gente? A gente tá falando de 8 em cada 10, então a gente acaba perdendo esse parâmetro do que é realmente um líder. Então, o líder, o resultado do líder é o resultado do time. Um bom líder, ele vai entender que não, ele é bom em extrair o resultado, né, dessas pessoas. E aí, agora você deve estar se perguntando, legal, Darlene, eu acredito que realmente eu goste da parte de liderança, eu quero lidar com pessoas, e uma coisa bem importante aqui, mesmo que você entenda que hoje você não tem essa condição de ser líder, é uma habilidade com dedicação, paciência, né, e disciplina você pode desenvolver. E aí você deve, como eu disse, você deve estar se perguntando, o que eu faço para desenvolver isso? E aí eu falo de 3 passos que no meu entendimento são alguns atalhos para que você desenvolva isso. O primeiro é modelagem. Existe alguma pessoa que você, aí dentro da companhia, que você é algum líder, né? E nem precisa às vezes ser líder, tá? Às vezes você tem pessoas que não têm um cargo de liderança e que ela consegue fazer, tirar, né? Extrair, ela consegue muito bem fazer com que as pessoas façam as coisas para ela não manda, ela inspira, é aquela pessoa que ela fala assim, eu vou fazer porque é pra você, né, fica até aquela brincadeira, eu vou fazer que é pra você, não, mas essa pessoa ela tem a liderança nata, mas como eu disse, é possível desenvolver. Então, assim, modele aquela pessoa que você vê que consegue extrair o melhor das outras pessoas. Talvez você não conheça ninguém, né? E eu, na época que me tornei líder, eu tinha uma preocupação muito grande em entender como se dava essa dinâmica. E eu li os livros do Jack Welch, da General Electric, que inclusive faleceu esse ano, mas que ele tinha um estilo de liderança, né? As pessoas gostavam muito dele, né? Ele era um líder realmente assim, ele inspirava as pessoas. E hoje aí na atualidade, uma das pessoas que eu sigo, que eu gosto muito, é a Luísa Helena do Magazine Luiza. Ela tem essa liderança inspiradora, é aquela mulher simples e que inspira as pessoas, né? Ela desenvolve as pessoas, ela tira o melhor das pessoas.
Então, a primeira dica, sugestão aí que eu quero te dar é a modelagem, procurar ver como é que essas pessoas se comportam. A segunda é, suspende o julgamento e fica curioso. Então, assim, um bom líder, no meu entendimento, ele não julga as outras pessoas. Ele sempre está ficando curioso para entender o que aquela pessoa tem, né? Porque, claro que a gente tem perfis diferentes, comportamentos diferentes, aí a gente vai entrar em crença, valores, e as pessoas são diferentes, mas às vezes você tem um excelente técnico ali que tem alguns comportamentos que talvez você hoje julgue, né, que não é tão adequado, mas quando você suspende esse julgamento, se aproxima da pessoa, você consegue extrair o melhor dela. Às vezes você tem uma pessoa excelente no seu time, mas por uma questão de julgamento você não dá uma chance para ela e perde essa grande oportunidade. E a terceira sugestão que eu coloco, cuidado com seus comportamentos, né? Eu digo que a gente aprende muito mais pelo exemplo, né? Tem uma frase que diz assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso é isso é frase de chefe, hein? Você quer ser um líder, né? Você tem que ter os comportamentos que inspire as pessoas. E um dos comportamentos que eu percebo muito de uma pessoa que não lidera é aquela pessoa que sempre reclama. Tá sempre reclamando, não tem foco na solução, tá dizendo que o ambiente não tá legal. Então, se você pensa e se você quer desenvolver a sua liderança, eu acredito que os 3 primeiros passos que você precisa começar o quanto antes aí a perceber alguém para modelar, né? Eu dei ali a sugestão do Jack Welch e da Luiz Helena, mas pode ser alguém dentro da sua companhia e de novo, não necessariamente precisa ser uma pessoa com o cargo, às vezes você tem pessoas ali que vocês podem se inspirar e não tem o cargo. A outra é suspender o julgamento e fica curioso. Eu falo que aqui, acho que 99% dos nossos problemas eles estariam solucionados se a gente não julgasse tanto. E a terceira, e que eu também entendo que é extremamente importante, é não reclamar, ser uma pessoa que foque na solução e não o problema. E aí, você vai querer assumir esse desafio de ser líder? Quer desenvolver a sua liderança? Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Tá passando por esse desafio? Me aciona. A gente pode conversar e eu tenho certeza que muitas coisas aí que talvez estejam obscuras em torno da liderança vai fazer muito sentido para você e você vai poder tomar uma melhor decisão na sua carreira. Será que eu vou para a área de especialidade ou será que eu vou para a área de liderança?